Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer novamente estar aqui para discutir mais uma vez um pouco sobre filosofia. É um prazer também poder estar participando desse projeto, que eu acredito nos seus sonhos, idealizado pela Segunda Direc. Então, vamos todos juntos, né, com as mãos dadas, dar continuidade a esse projeto. Vamos lá. Então, é a nossa segunda aula de filosofia. Vamos discutir um pouco sobre os pré-socráticos, considerando que no nosso primeiro encontro nós trabalhamos a transição entre mitologia e filosofia, as primeiras características do pensamento racional, da filosofia em si. E a partir de agora, já considerando esses conceitos trazidos do que é filosofia, essa transição que foi mostrada da mitologia para a filosofia, vamos adentrar no pensamento dos primeiros filósofos, que são considerados os pré-socráticos, que são os pré-socráticos, não é verdade? Então, pessoal, vamos lá. Gostaria apenas de dizer que a nossa aula ficou um pouco extensa, mas eu não pude resumir mais do que está, porque o conteúdo é imenso e eu quis trazer para vocês a quantidade maior de informações que eu pudesse, certo? Por isso que está um pouco extenso, mas foi só por esse motivo, tá certo? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela dos slides para que vocês possam acompanhar, certo? Muito bem, então nós temos aqui os pré-socráticos, né? São os primeiros filósofos, foram eles, né, que introduziram todo o pensamento racional e desmistificaram toda forma de mitologia que existia na Grécia Antiga naquele momento, certo? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo a partir deles aqui, tá certo? Os pré-socráticos. Antes de falar individualmente dos filósofos, eu gostaria de trazer aqui algumas informações que são essenciais no estudo dos pré-socráticos, certo? Então, vamos lá. Os pré-socráticos, também conhecido como período cosmológico, a filosofia se ocupa fundamentalmente com a origem do mundo e as causas das transformações. Esse período onde está situado ali os primeiros filósofos, que é a filosofia antiga, era também chamado de cosmologia, ou período cosmológico. Por que, professor Jadismar, era chamado de período cosmológico? Porque a preocupação que os primeiros filósofos tinham era querer saber a origem do mundo, né? E para isso eles buscaram encontrar essa origem em princípios, elementos físicos que eram encontrados na natureza. Então, por haver essa preocupação com a origem do mundo, com a natureza, é que esse período ficou conhecido como período cosmológico, tá certo? Então, na prova do Enem se vem falando dos pré-socráticos e em algum momento se reporta sobre esse primeiro momento da filosofia, vocês já vão saber que era chamado de período cosmológico. Tudo bem? Então, esse período compreende o conjunto das reflexões filosóficas desenvolvidas desde Tales de Mileto, no século VII a.C., até o século V a.C. Lembrando que Tales de Mileto aqui é o primeiro filósofo, o primeiro de todos eles, e nós vamos ver um pouco sobre o seu pensamento daqui a pouco, depois que a gente estudar um pouquinho sobre essas primeiras informações, como eu acabei de falar. Tranquilo? A busca da arqué. Não sei se em algum momento vocês já ouviram falar na arqué, né? Mas para a gente estudar e compreender os primeiros filósofos, é necessário entender o que é arqué. Então vamos lá. O objetivo dos primeiros filósofos é a construção de uma cosmologia, né? Justamente por essas questões que eu acabei de falar no slide anterior. E essa construção
de uma cosmologia é a explicação racional, sistemática, das características do universo, que substituísse a antiga cosmogonia, explicação sobre a origem do universo a partir dos mitos. Nós sabemos que antes da filosofia, nós tínhamos a mitologia, isso nós vimos na nossa primeira aula. E as indagações feitas pela cosmologia se baseavam numa cosmogonia, ou seja, a origem do universo a partir de mitos, a partir de deuses. Então, com a presença, com a construção de uma cosmologia agora, com a filosofia, essa cosmogonia é rompida, é deixada para trás. E agora inicia-se um novo momento chamado de cosmologia, com um conhecimento voltado para a razão, com algo mais sistemático. Tranquilo? E é por isso que, a partir desse estudo da cosmologia, vai surgir, né, o que chamou-se de arqué. Tranquilo? Vamos lá. Então, o que é arqué? É a realidade primeira, que deu origem a tudo que existe. É um substrato fundamental que compõe as coisas. É uma força ou princípio que determina todas as transformações que ocorrem nas coisas. Ou seja, resumindo, é um elemento, né, que os filósofos escolhiam ali, acreditavam ser ele o princípio norteador de todas as coisas, o princípio que deu origem a tudo, certo? Então, esse princípio, esse elemento básico escolhido que acreditavam os filósofos era chamado de arqué, uma primeira realidade, uma substância, certo? Então, a busca da arqué nos primeiros filósofos trouxe a novidade de superar a mitologia, identificando elementos naturais que explicassem racionalmente a realidade. Tranquilo? Então, é isso a explicação para mostrar o que é arqué. E a gente vai ver que cada filósofo desenvolve a sua filosofia a partir de um elemento único, elemento esse chamado de arqué. Tranquilo? Então, vamos lá. Os pensadores de Mileto. Na verdade, a Grécia Antiga não era um país unificado, não era um estado unificado. A Grécia era um conjunto de muitas cidades-estados independentes, umas das outras, e muitas vezes até rivais. Então, não era um estado como, por exemplo, nós temos o Brasil hoje, e está tudo unido, está tudo interligado. Na Grécia não era assim, na Grécia Antiga. Eram cidades-estados independentes e funcionavam, né, de forma que não tinha nenhuma conexão, nenhuma ligação com as outras. E é justamente isso que ocorre na cidade de Mileto. Era uma cidade-estado, uma região também independente da Grécia Antiga. E a cidade de Mileto ficava na Jônia, é uma região no sul da Ásia. E é lá que ocorrem as múltiplas influências culturais e por um rico comércio. Nós vimos semana passada que o desenvolvimento do comércio foi um dos fatores que contribuiu para o surgimento da filosofia. Então, característica essa presente na cidade de Mileto, onde surgiram os primeiros filósofos. Os primeiros filósofos, os três primeiros, considerados pré-socráticos, mas além de pré-socráticos, ganham também uma outra titulação, né? São os jônios, né? Que é o lugar de onde eles nasceram, no caso a Jônia, Mileto. Então nós temos Tales de Mileto, nós temos Anaximandro e nós temos Anaxímenes. Esses, além de serem considerados pré-socráticos, eram também considerados jônios. Tranquilo? Vamos ver todos eles de forma individual a partir de agora. Então, nós temos aqui Tales de Mileto. Tales de Mileto. Qual arqué para Tales? A água. Né? Lembra que eu disse para vocês que a compreensão do que é arqué ia ser importante, porque cada filósofo desenvolveu um arqué. Desenvolveu sua filosofia a partir de um elemento. No caso, esse elemento para Tales é a água. O arqué para Tales é a água, certo? Então, é a partir de Tales de Mileto que tem-se a origem da indagação racional. Até antes dele,
era tudo irracional, era tudo voltado para uma cosmogonia. Tales vai inserir esse pensamento racional nas discussões filosóficas. Então, apesar de assumir diferentes estados, sólido, líquido e gasoso, seria a arqué a substância primordial, a origem única de todas as coisas, presente em tudo que existe. Quem é essa arqué? É a água, né? Que por mais que ela se apresente nos diversos estados, ela vai estar em tudo, isso segundo Tales de Mileto. Por isso que ele acreditava que a água seria esse elemento originador de todas as coisas. A água, portanto, penetraria em todos os seres e tudo seria animado por ela. Tales acreditava que, por a água estar presente em tudo, seria ela o elemento base para tudo existir. Ele dizia que a água, quando se condensa, transforma-se em ar. O ar rarefeito transforma-se em terra, em fogo, e assim vai dando origem às outras coisas, a outros elementos. E a partir disso tem início, né, a origem, a natureza. Tales tentou explicar a multiplicidade da matéria de forma simples e sintética, empregando um único elemento, que é a água. Ele tentou explicar a complexidade do mundo, a complexidade da natureza, a partir de um único elemento. É a primeira concepção monista, tudo pode ser reduzido a um único elemento. Pessoal, vocês podem achar simplista demais a concepção de Tales, mas tem algo a acrescentar. Na verdade, o pensamento de Tales ele é importante não porque ele diz que a água é o elemento primordial à vida. O pensamento de Tales é importante porque ele vai dizer que a origem do mundo não está presente nos deuses, não está presente em explicações irracionais. A importância do pensamento de Tales de Mileto se dá a partir do que ele faz com a filosofia. Ele traz um pensamento racional, ele insere a razão nas discussões, nas indagações. E é justamente por isso que sua filosofia se torna importante. Ele rompe ali com a mitologia. E por isso que há o destaque ali de um início de um novo período, o início de uma nova era, de um novo momento. Agora, não mais baseado nos mitos, mas baseado no pensamento racional. E é Tales de Mileto que faz isso. Tranquilo? Então, vamos lá. Nós temos o segundo pré-socrático, né, também um jônio, considerado jônio. Ele vai dizer que o arqué, a natureza, tem a origem a partir do apeiron. O que é isso, professor? O que é isso, Jadismar? Apeiron? Nós vamos descobrir agora. Para ele, deveria haver alguma substância diferente e limitada e que dela nascessem o céu e todos os mundos nele contidos. Observou a transformação dos 4 elementos um no outro. Arqué é algo que transcende os limites do observável, ou seja, que não se situa em uma realidade ao alcance dos sentidos, como a água. Ele disse, a água é muito simples. Os 4 elementos, quais são os 4 elementos? Água, ar, terra e fogo. Ele vai dizer, esses elementos são simples, e apesar de terem exercerem um movimento ali de transformação, esse movimento não é suficiente para gerar as coisas. Então, deve ser um substrato maior, deve ser um substrato que vai além dos sentidos. E ele disse que esse substrato é o apeiron. O apeiron quer dizer algo indeterminado, infinito no tempo. O apeiron é algo extenso, né? O apeiron seria a massa geradora dos seres e do cosmo, contendo em si todos os elementos opostos. O cosmos se manteria por compensações cíclicas entre os contrários, até ser reabsorvido no apeiron e recriado novamente a partir deste.
Anaximandro vai dizer que há um movimento no universo, um movimento de forças cíclicas. E é justamente esse movimento de forças cíclicas que vai gerando os contrários, né? O frio, o quente, o seco, o úmido. E é nessas movimentações que elas chegam no que ele denomina de apeiron. E a partir do apeiron, esse elemento superior, esse elemento indeterminado, infinito, que vai gerando as coisas. Esse é o pensamento de Anaximandro. Tranquilo? Temos também Anaxímenes, é o terceiro dos jônios, também um pré-socrático, tá certo? Então, ele incorporou argumentos de Tales e Anaximandro e propôs o ar como o princípio de todas as coisas. Como nossa alma, que é ar, soberanamente, nós também unidos, assim também todo o cosmos, sopro e alma tem. É um pensamento deles, né? Um trecho aí do seu pensamento. Observou que o ar é um elemento mais sutil que a água, mas que ao mesmo tempo nos anima, nos dá vida, como testemunha nossa respiração. Certo? Então, ele vai dizer que, assim como a água, que Tales explicava, ele vai dizer a água, através do processo de rarefação, de condensação, vai transformando-se e fazendo aparecer outros elementos. Né? Água, ar, fogo, enfim. Por um processo de rarefação e condensação, se formariam os outros elementos, que para os antigos era a terra, água, ar e fogo, e desses todos os outros. Então, o ar, a partir desse movimento de rarefação e condensação, transformaria-se em outros elementos e a partir desses apareciam outros, certo? Uma curiosidade, né? Anaxímenes foi o primeiro pesquisador, estudioso, a dizer que a Lua recebe luz do Sol, certo? Foi o primeiro a afirmar isso. Tranquilo? Pitágoras, o famoso Pitágoras. Vocês já devem ter escutado em algum momento falar de Pitágoras, né? Ele que criou o teorema de Pitágoras, lá da matemática. Ele também que pronunciou pela primeira vez a palavra filosofia. Nós vimos isso na aula passada, né? Ele foi responsável por isso. Defendeu a tese de que todas as coisas são números. Os pitagóricos entendiam, por exemplo, que os corpos eram constituídos por pontos, e a quantidade de pontos de um corpo definiria suas propriedades. Ele vai dizer, a natureza, o universo, tem muitos pontos. Esses pontos se conectam formando as linhas, as retas. As retas se unem formando as figuras geométricas. A partir das figuras geométricas, as coisas têm sua origem. Né? A fixação de limites para o ilimitado, ele coloca, da imposição de formas numéricas sobre o espaço. Pitágoras faz isso. Percebamos que a sua filosofia traz uma organização maior, traz uma profundidade maior, justamente porque traz essa fixação de limites no ilimitado, coloca imposição de formas numéricas sobre o espaço, né, de forma que mantém esse espaço organizado. Portanto, temos aí o elemento formal, que é fundado na ordem e na medida. É um resumo aqui dos principais, né, argumentos aqui do pensamento de Pitágoras. Tranquilo, pessoal? Vamos adiante. Heráclito, fogo e Devi. Nós temos dois filósofos agora, que é Heráclito e Parmênides, que nós vamos ver daqui a pouco, depois dele. Esses dois criaram uma filosofia oposta, né, que trouxe grande discussão, gerou uma grande problemática na filosofia. É justamente a partir desses filósofos que discutem a questão do ser. Né? E o ser é estudado
por um campo da filosofia chamado de ontologia. A ontologia é responsável pelo estudo do ser, certo? Então, tanto Heráclito quanto Parmênides se debruçaram nessas discussões sobre o ser e, portanto, sobre uma ontologia. Porque a gente viu que essa primeira filosofia, ela é uma filosofia que está relacionada à cosmologia. Mas esses dois, eles se debruçam sobre o ser. E o ser, né, é estudado pela ontologia. Tranquilo? Só para que vocês percebam que há essa exceção aí, caso venha na prova do Enem alguma questão sobre eles dois. Então, para Heráclito, a realidade é dinâmica e a vida está em constante transformação. Ele vai dizer, tudo flui, nada persiste, nem permanece o mesmo. O ser não é mais que o vir a ser. Uma constante transformação, uma constante mudança. Essa é uma frase célebre de Heráclito que diz assim: tu não podes descer 2 vezes no mesmo rio, porque novas águas correm sobre o rio, e, portanto, o rio já não é mais o mesmo, porque novas águas passam. E ao entrar no rio pela 2ª vez, nem o rio e nem você são mais os mesmos, porque tudo muda e tudo se transforma, né? Ou seja, nada permanece. Heráclito observou a atuação dos opostos, frio e calor, seco e úmido, através da luta de forças contrárias, ordem e desordem, o bem e o mal, o belo e o feio. Ele vai dizer que é justamente por haver a luta desses contrários, né, que se dá a transformação da matéria, que se dá a transformação das coisas. É pela luta das forças opostas que o mundo se modifica e evolui. Imaginou, portanto, ser o fogo, o elemento primordial que governa o constante movimento dos seres. Ele vai dizer que o fogo é responsável, esse elemento primordial que mantém essa transformação, que mantém esse movimento dos seres e, portanto, essa luta de forças opostas que transforma a matéria e, assim, permite que nada seja, que nada permaneça como tal, mas que tudo mude, tudo se transforme, tudo flui. Portanto, a realidade para Heráclito é um devir, é um eterno vir a ser, nada é. Tudo flui, tudo será. Tranquilo? Parmênides é um filósofo que, como eu disse, traz uma grande problemática, porque ele vai dizer justamente o contrário. Ele vai dizer, não, as coisas não mudam, as coisas não se transformam. Elas simplesmente são. O ser é. Não existe o não ser, existe o ser. Não podemos pensar a questão das essências em uma coisa que se transforma a todo instante. Para que possamos pensar a essência das coisas, é preciso pensar em algo que simplesmente é, simplesmente existe. Então, achava contraditório buscar a essência, buscar a permanência naquilo que não é essencial. Buscar a permanência naquilo que não permanece, ou supor que aquilo que é permanente pudesse converter-se em algo importante. É o que pensava Parmênides, né? Então, ele opta por ouvir o que ele diz a razão e não os sentidos. Portanto, existe o ser e não é concebível sua não existência. O ser é e o não ser não é. Ao contrário de Heráclito, que dizia que tudo muda, que nada é, que tudo se transforma. Ele vai dizer, Parmênides, que o ser, ele é, e não existe o não ser. Então, o ser é, ele vai dizer, é eternamente, é imutável, é imóvel, é identificado com toda a corporeidade, com tudo o que existe. O ser não é, o não ser não é, isso quer dizer que não tem substância, que não tem essência. Se identificaria com a mudança, e mudar é não ser, portanto, é nada. Ele via isso aqui a partir de uma questão essencial, a partir de uma questão
voltada para a razão, né? E, portanto, Heráclito vai dizer, tudo muda, tudo se transforma, nada é. Parmênides vai dizer, o ser é, ele é imutável, ele é imóvel, ele é eternamente e não se transforma. Tranquilo? Então, veja que há aí uma contradição, né? Que são contrárias, né, às filosofias desses dois pensadores. E é preciso se atentar para isso porque pode confundir bastante. Certo, pessoal? Então, se depois não compreenderem, volte o vídeo e assista novamente. Empédocles vai dizer que o arqué são os 4 elementos. Já sabemos quais são os 4 elementos, né? Terra, ar, água e fogo, certo? Então, esforçou-se por conciliar as concepções de Parmênides e Heráclito, aceitava de Parmênides a racionalidade, que afirma a existência e permanência do ser, mas procurava encontrar uma maneira de tornar racionais também os dados captados por nossos sentidos. Então, essa é a forma que ele encontrou de conciliar, de manter aí o pensamento dos dois filósofos. Defende a existência dos 4 elementos, fogo, terra, água e ar. Esses elementos seriam movidos e misturados de diferentes maneiras em função de 2 princípios. Ele vai dizer, existem os 4 elementos, e é a partir desses 4 elementos que as coisas têm sua origem. Mas esses elementos, para dar origem a outras coisas, passam por um processo de movimento, certo? De mistura, de transformação. E esse movimento todo acontece porque há 2 forças, que é o amor e o ódio. Ele vai dizer, o amor é responsável pela força de atração e união e pelo movimento de crescente harmonização das coisas. Então, o amor une os elementos. O ódio, responsável pela força de repulsão e desagregação e pelo movimento de decadência, dissolução e separação das coisas. Portanto, o ódio separa. O amor une, o ódio separa. Né? Como pensava Empédocles. Então, a partir do momento que o amor predomina, os elementos se unem. A partir do momento que o ódio predomina, os elementos se separam. Tranquilo? E por último, o último dos pré-socráticos que nós vamos ver aqui é Demócrito, o átomo, né? A da química. Então, ele que descobriu o átomo, foi o primeiro, acreditava que o átomo era uma substância, um elemento indivisível, era o menor elemento de todo, certo? Então, para ele, todas as coisas que formam a realidade são constituídas por partículas invisíveis e indivisíveis. Ele não sabia que o átomo poderia ser divisível, elétrons, prótons, nêutrons, né? Para ele era a menor partícula existente no universo. O átomo, portanto, segundo Demócrito, era uno, pleno e eterno. Toda realidade é composta também do vazio, que representa a ausência de ser, o não ser. O vazio torna possível o movimento do ser, que é o movimento dos átomos. Ele vai dizer que é justamente porque há esse vazio que os átomos se movimentam no universo. E a partir dessa movimentação, eles podem se chocar e se separar. Quando eles se chocam, formam as coisas. Quando eles se separam, destroem-se as coisas, certo? Então, entendeu que os átomos estão em constante movimento espiralado, chocando-se uns com os outros ao acaso. Nesses entrechoques podem atrair-se e aglomerar-se, ou repelir-se e se separar-se. Quando os átomos se aglomeram, formam-se os distintos corpos. Né? É esse o pensamento de Demócrito. Tranquilo, pessoal? Vamos lá que a gente vai resolver ainda algumas questões, certo? Então, essas informações foram retiradas de Gilberto Coutrin, do Batista Mondin. Caso tenham essas obras, podem conferir por lá, certo? Então, vamos para as questões. Nosso tempo está corrido hoje, mas vamos conseguir sim. São questões retiradas de Enem, certo? Provas do Enem anteriores e bem interessantes. Então, todas as coisas são diferenciações de uma mesma coisa
e são a mesma coisa. E isto é evidente, porque se as coisas que são agora neste mundo, terra, água, ar e fogo, os 4 elementos que nós vimos, e as outras coisas que se manifestam neste mundo, se alguma dessas coisas fosse diferente de qualquer outra, diferente em sua natureza própria, e se não permanecesse a mesma coisa em suas muitas mudanças e diferenciações, então não poderiam as coisas, de nenhuma maneira, misturar-se umas às outras, nem fazer bem ou mal umas às outras. Nem a planta poderia brotar da terra, nem um animal ou qualquer outra coisa vir à existência. Se todas as coisas não fossem compostas de modo a serem as mesmas, todas as coisas nascem através de diferenciações de uma mesma coisa, ora em uma forma, ora em outra, retomando sempre a mesma coisa. É um pensamento de Diógenes aí, os filósofos pré-socráticos. Então temos a pergunta. O texto descreve argumentos dos primeiros pensadores, denominados pré-socráticos. Para eles, a principal preocupação filosófica era de ordem. Nós vimos isso na nossa aula cosmológica, propondo uma explicação racional do mundo fundamentada nos elementos da natureza. Política, discutindo as formas de organização da polis ao estabelecer as regras da democracia. Ética, desenvolvendo uma filosofia de valores virtuosos que tem a finalidade com o bem maior. Estética, procurando investigar a aparência dos entes sensíveis. Hermenêutica, construindo uma explicação unívoca da realidade. Nós vimos que os pré-socráticos, o período pré-socrático é também chamado de período cosmológico, né, ou cosmologia. Portanto, a alternativa correta é a letra A, certo? Percebam que são questões extensas, né? A prova do Enem tem essa característica de questões extensas. Então, se preparem para encontrar uma prova grande, uma prova muito cansativa e muito extensa. Mas, com o mínimo de conhecimento, vocês conseguem fazer a prova, né? Vamos conferindo aqui, então, nós temos a alternativa correta, a letra A. Vamos para a questão 2. Temos 2 textos, 2 fragmentos de textos. É o texto 1, de Heráclito, o texto 2, de Parmênides, os 2 filósofos pré-socráticos. No texto 1 diz assim, lembrando que é uma questão do Enem de 2016. Fragmento B9.1. Não se pode banhar 2 vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcançar 2 vezes a mesma condição, mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa e de novo reúne. Isso nós vimos nos slides, né, que é um pensamento, um fragmento do pensamento de Heráclito, né? E o texto 2 diz assim, são muitos os sinais de que o ser é ingênuo e indestrutível, pois é compacto, inabalável e sem fim. Não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno contínuo. Como poderia o que é perecer? Como poderia gerar-se? Pensamento, né, um fragmento do pensamento de Parmênides. Então, diante disso, os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição que se insere no campo das investigações do pensamento sistemático, preocupações do período mitológico, discussões de base ontológica, habilidades da retórica sofística, verdades do mundo sensível. De imediato, você poderia marcar investigações do pensamento sistemático, porque eu disse que a cosmologia tinha como característica ser racional, sistemática. Lembra disso? Mas, um pouco mais adiante, eu disse que Heráclito e Parmênides trabalham a questão do ser. E o ser engloba ali o estudo da ontologia, que é o campo, né, da filosofia responsável por estudar o ser. Portanto, esses 2 fragmentos, né, expõem uma oposição aí inserida nas discussões de base ontológica. Por que ontológica? Porque os filósofos tratam do ser e é a ontologia responsável por esse estudo. Tranquilo? Então, portanto, letra C. Vamos conferir? Letra C. Quem marcou, quem pensou, acertou. Mais uma questão rapidinho aqui que nosso tempo está passando. Enem 2015.
A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento tudo é um. É um pensamento, né, de Nietzsche. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Letra A. O impulso para transformar, mediante justificativos, os elementos sensíveis em verdades racionais? Não são justificativas, né? O desejo de explicar usando metáforas a origem dos seres e das coisas? Não são metáforas, são verdades. A ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas não é apenas uma exposição. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes, vamos ver, a tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real. Ora, nós sabemos que a primeira filosofia tem o objetivo de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Vamos conferir? D, correta. Quem pensou, acertou. Né? Depois voltem essas questões, façam com mais tranquilidade, pessoal. Isso vai ajudar vocês. A última questão aqui do Enem de 2017. A representação de Demócrito é semelhante à de Anaxágoras, na medida em que um infinitamente múltiplo é a origem, mas nele a determinação dos princípios fundamentais aparece de maneira tal que contém aquilo que para o que foi formado não é, absolutamente, o aspecto simples para si. Por exemplo, partículas de carne e de ouro seriam princípios que, através de sua concentração, formam aquilo que aparece como figura. É um texto de Hegel aí falando sobre os pré-socráticos, e mais especificamente sobre Demócrito. O texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito, segundo o qual o princípio constitutivo das coisas estava representado pelo número. Demócrito fala do número, que fundamenta a criação dos deuses. Quem fala dos números é Pitágoras. Devi, que simboliza o constante movimento dos objetos. Quem fala do devir é Heráclito, né? Tudo muda, tudo se transforma. A água, que expressa a causa material da origem do universo, ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas. Sabemos que quem fala da água é Tales de Mileto, né? O primeiro de todos. A imobilidade, que sustenta a existência do ser atemporal. Quem fala da imobilidade é Parmênides, o ser é. Letra E, átomo, que explica o surgimento dos entes. Ora, Demócrito descobriu o átomo, então a alternativa correta é a letra E. Vamos conferir? Letra E, muito bem. É a alternativa correta. Certo, pessoal? Então, são essas as questões. Aqui estão as minhas redes sociais, né? O Instagram, Jadesmar Filhos, o meu canal no YouTube, Professor Jadesmar Figueiredo. Se puderem, se quiserem, deem uma passada por lá, se inscrevam no meu canal. Se quiserem, podem me seguir no Instagram, certo? Sejam bem-vindos. E, mais uma vez, é um prazer poder estar aqui compartilhando de um pouco do meu conhecimento com vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Como eu disse, é um conteúdo bem extenso, né, para ser em 40 minutos, bem vasto. Mas eu trouxe o máximo de informações que eu pude. Se puderem, voltem à aula, voltem o vídeo e assistam novamente para melhor capitular essas informações, tá certo? Então, um abraço em todos, bons estudos, espero que estejam se preparando bem para a prova do Enem, certo? Então, tchau, tudo de bom para vocês, pessoal.